Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, somente dos versos 6 até o versículo 10, dando prosseguimento à exposição desse livro. Lembrando que capítulo 16, verso 1 a 5, Paulo chega a Listra, ali ele encontra Timóteo pela primeira vez, ele circuncida Timóteo para que possa acompanhá-lo na segunda viagem missionária, né? Ele entrega a decisão do Concílio de Jerusalém àquela região de igrejas, né? Porque, lembrando também disso, que a decisão de um presbitério, ela não é uma decisão para uma igreja apenas, mas para um conjunto de igrejas. Ele tem poder sobre esse conjunto de igrejas. É dita ali, deixada ali a carta do documento que foi retirado do presbitério, e ele vai seguir viagem. É justamente isso que nós vamos ver agora, para onde Deus está levando o apóstolo Paulo e a sua comitiva. Verso 6 até o verso 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nessa noite fria de domingo, nós queremos que o Senhor aqueça os nossos corações pela pregação da Tua palavra. E por meio, Senhor Deus, da exposição desse texto tão curto, mas ao mesmo tempo tão profundo, Senhor, e tão rico, vejamos, Senhor Deus, o Teu nome exaltado, Cristo revelado, os privilégios da igreja nos sendo anunciados, o juízo de Deus, Senhor Deus, também sendo conhecido, e a glória de Cristo cada vez maior no nosso meio. Se há alguém, Senhor Deus, que precisa de conversão, que o Senhor o salve. Se precisa alguém ser exortado, que o Senhor mesmo exorte. Se alguém, Senhor Deus, precisa ser consolado, que o Senhor console por meio da pregação. Usa-me para todos os teus intentos e abre o coração do teu povo para te ouvir nessa noite. Em Cristo Jesus. Amém. Se tem uma coisa que a gente não gosta, é de receber não. Nós, por natureza, nós gostamos de ouvirmos o sim. Para muitos, os melhores amigos são os que sempre concordam conosco, os que estão a nosso favor, nesse sentido de completa submissão ao nosso desejo. Na verdade, os melhores amigos são exatamente os que nem sempre nos dizem sim, mas os que estão prontos para nos ajudar, mesmo que não concordem conosco e que precisem dizer a verdade, para que nós possamos nos submeter a situações onde a nossa vontade não vai ser contemplada. É assim na vida comum entre nós, e é muito mais forte isso quando nós estamos ligados com Deus. Quando as nossas orações são negadas, quando aparentemente Deus se cala, e quando todos os nossos pedidos, Ele só tem uma resposta: não. É difícil lidar com essas coisas, irmãos. É difícil escutar um não. Mas Deus trabalha conosco, Deus nos ajuda justamente quando Ele nos diz também vários nãos.
Imagine quando ele diz não para uma coisa que claramente é errada, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então Deus diz vários nãos. A lei de Deus, ela é composta basicamente de nãos. Ele podia dizer, né, ao contrário: seja fiel, trabalhe, honre, né, como ele diz no 5º mandamento. Mas ele podia dizer: honre a verdade, no 9º mandamento. Mas ele diz: não diga mentira, não dê falso testemunho. Por que sempre a negativa? Porque, irmãos, é muito mais necessário dizer não do que dizer sim. Nós costumamos dizer, né? Vou falar com fulano. O não eu já tenho, eu vou buscar o sim. O não você já tem. Você precisa pensar dessa maneira. O não é o mais comum quando a nossa relação é com Deus. Porque, por definição, a nossa vontade é contrária à vontade dele. Então é muito mais fácil, é muito mais comum você receber não de Deus do que você receber sim, dado que sua vontade é diferente da dele. A dele é boa, santa, perfeita, agradável, e a nossa é má. Então é muito mais fácil receber um não de Deus do que receber um sim. Mas pense comigo, e quando você está pensando em fazer alguma coisa que claramente foi revelado na palavra que você deve fazer? Então você diz: pronto, isso aqui eu posso pedir que Deus vai me dar. Se eu pedir, Ele vai me dar, porque está revelado na palavra. E aí Paulo sai com sua comitiva e vai tentar pregar na região da Frígia, na região da Galácia, na região de Mísia, e ele em Bitínia, e ele é simplesmente impedido. Veja que a palavra é exatamente essa. Observe, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. De quê? De pregar a palavra. Depois ele diz novamente, verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele foi impedido e o Espírito não permitiu. Quem pode pensar nisso? Deus nos impede de pregar a palavra. Como é que eu peço a Deus um filho e Ele não me dá um filho? Está na palavra dele, que para casar nós devemos desejar filhos. Como é que Deus, eu peço a Ele uma esposa para casar, um marido para casar, e Ele não me dá? Está escrito na palavra dele, eu devo desejar essas coisas, são boas. Como é que eu quero trabalhar? A Bíblia diz que Jesus e o Pai trabalham até hoje e que nós devemos trabalhar também. Como é que eu peço e Ele não me dá trabalho? E Ele só diz não. É porque você tem que entender a vontade decretada e a vontade revelada e a providência da sua vida. A vontade decretada, né, que também, né, depois ela foi revelada na palavra, é que você trabalhe, case, tenha filhos, cuide dos filhos. Isso é assim, ordinariamente é assim. Mas isso não quer dizer que vai ser na sua hora, do seu jeito, como você quer, na hora que você pedir. Não é assim. Paulo queria pregar a palavra. Ele tinha muito desejo de pregar a palavra. Mas o Senhor não queria que ele pregasse nesses lugares. Veja que problema a gente arrumou agora. Deus não queria que a pregação da palavra chegasse nessas regiões. Deus, aí alguém vai pensar, como é que Deus não quer que o evangelho seja anunciado a algumas regiões? Como é que um lugar é contemplado com o evangelho e o outro não é contemplado com o evangelho? Esse tipo de pensamento faz com que as pessoas vão imaginar que determinados lugares que nunca receberam o evangelho, as pessoas vão ser salvas simplesmente porque não ouviram o evangelho. É o contrário do que diz a palavra. A palavra diz que aqueles que, vendo
o sermão de Deus na criação, como no Salmo 19, e negam Deus, se tornam indesculpáveis. Romanos capítulo 1. Eles estão indesculpáveis somente por ver a criação e negarem Deus. Agora, se eles poderiam ser salvos sem a pregação, é outra história. Não poderiam. Então, como é que Deus é injusto? Ele revela a palavra dele a uns e a outros não. Não é assim que você deve se aproximar desse tipo de tema. Porque a maneira correta de se aproximar dessa verdade é o contrário. Deus não tem obrigação de pregar, ou de mandar um pregador para ninguém. Todos pecaram, todos se afastaram dele. Ele não teria obrigação nenhuma de enviar missionário para canto nenhum. Agora você reorganizou a coisa. É ele, parte dele. Não é direito, é simplesmente graça dele. Então, se é graça, ele dá a uns e a outros não. Agora as coisas estão começando a ficar mais organizadas. Não é injustiça de Deus não querer que Paulo pregue em determinadas regiões, mas é graça querer levá-los para outras. Veja que grande desgraça para uma nação, quando simplesmente a vontade de Deus é que não haja pregação do Evangelho ali. Você imagina que existem países, praticamente que todas as pessoas daquele país, eles negam Cristo, ou por uma imposição do Estado, ou por uma cultura extremamente pecaminosa. Qual foi o meio que Deus usou para impedir Paulo de pregar? Nós não sabemos. Pode ter sido uma doença, pode ter sido um intempérie do tempo, nós não sabemos. Assim como também são muitas as condições que são impostas em determinadas regiões para que o Evangelho não chegue. Existem países onde é proibido pregar o cristianismo. Mas se Deus tiver um eleito ali, e nós temos muitas situações em que isso acontece, entra o missionário, desrespeitando a lei daquela nação, porque ele deve fazer isso, já que aquela lei está acima da lei, tenta ficar acima da lei de Deus, e nós devemos primeiro obedecer a Deus e depois os homens. Então entra o missionário ali, e ele vai procurar onde tem alguém que queira ouvir a pregação. Quando ele encontra pode ter milhões de pessoas, se tiver um eleito ali, o Senhor vai mandar um missionário para pregar para ele. E ele vai se converter. Mas o resto da nação está em desgraça. Agora venha para a nossa situação aqui no país. O Evangelho é pregado aqui com desimpedimento. As portas ali estão abertas. É reunião pública. O Estado não está militando contra nós. Aí você começa a pensar de outro modo. O que é que está faltando para que eu faça mais pelo reino de Deus? Se eu não estou sendo impedido, se eu posso abrir a minha boca no ônibus, no trabalho, na escola, veja, não na hora do trabalho, você não deve fazer isso na hora do trabalho. Na hora do trabalho é trabalhar, mas em momentos específicos de um intervalo que você tem a oportunidade de não prega. Aí o sujeito diz: eu quero ir para a China pregar. Eu quero ir para a África pregar. Ele está sendo desimpedido de pregar aqui, não faz isso. Ele não quer ir para lá, ele quer passear, ele quer fazer outra coisa. Na verdade, pregar, ele pode pregar aqui. Existem uns sim que são chamados para esse tipo de missão, sem problema nenhum. Mas você tem desimpedimento para pregar aqui e agora. Deus deu liberdade para que nós possamos anunciar o Evangelho aqui. E Ele impediu que essa mesma pregação que você está ouvindo aqui chegue ao ouvido de muitas pessoas. Pensando ainda no Brasil, não ache que o fato de você ter centenas de denominações, muitas igrejas abertas agora, com uma Bíblia na frente das pessoas, quer dizer que ali está sendo, o Evangelho está sendo desimpedido.
Porque veja só, há o conteúdo da pregação. No verso 6 é dito assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Veja, não é pregar qualquer coisa, é pregar a palavra. Logo, o impedimento era justamente de pregar o Evangelho. Existem muitas pessoas que não estão impedidas de entrar numa igreja, entre aspas, e de ouvir uma pregação, entre aspas, e de chamar o outro de irmão, entre aspas, porque aqui não é igreja, aqui não é pregação, e aquele que está do lado dele não é irmão, porque o que é pregado ali não é a palavra. Tem que ser pregado Cristo. Para você dizer que você realmente tem tido liberdade de ouvir o Evangelho, não é simplesmente porque você está num país onde há essa liberdade, mas você está num lugar onde o Evangelho é pregado. O que Paulo queria pregar não era qualquer palavra, era a palavra de Deus. Então, mesmo dentro de um país onde há liberdade como o nosso, existem muitas pessoas que estão sofrendo porque estão sendo impedidas de ouvir o Evangelho. Eles ouvem o texto, porque é lido, só que o que sai dali não tem nada a ver com o texto. É uma outra coisa que é pregada. É pregado autoajuda, é pregado vitória, prosperidade, cura, milagre, menos o Evangelho. Tudo é pregado, menos o Evangelho. Agora, se você está numa nação em que há liberdade, e você ainda por cima está num local onde a palavra é pregada, eu queria lhe pedir para prestar atenção no tamanho do privilégio que Deus lhe deu. Tamanho do privilégio. Observe que Paulo, provavelmente ele tinha algum tipo de plano para pregar, né? Ele percorre a região da Frígio-Gálata, é impedido. Aí no verso seguinte, ele vai para Mísia, tentando passar por Mísia e chegar até Bitínia. Ele também é impedido. Muito provavelmente o apóstolo Paulo tinha algum tipo de estratégia missionária. Ele queria atingir algumas determinadas regiões. Ele vai dizer isso em outros textos: eu queria chegar a Roma, eu queria ir até determinado lugar. Ele pensava, porque a estratégia missionária não tem nada de mal nisso. Você pensar, a igreja pensar qual é a próxima localidade que vai ser atingida. Isso não tem mal nenhum. Não há mal nenhum nisso. Mas eu preciso saber que a minha estratégia pode ser frustrada, porque não é a vontade de Deus. Eu preciso entender que as minhas demandas e aquilo que eu quero para a minha vida pode não ser aquilo que Deus quer, ou pode não ser a hora que Deus quer. Porque quem governa a obra missionária, como a nossa vida como um todo, é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Esse texto chama muita atenção isso, porque ele mostra que a obra missionária ela é trinitária. Você não tem envolvimento somente do Filho, do Pai, mas você tem o envolvimento da Trindade na obra missionária. Observe no primeiro versículo que é citado o Espírito Santo que impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia. Agora veja o versículo 7. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Por que o Espírito de Jesus? Ora, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, isso é óbvio. Mas o Espírito de Jesus? Lembre que aqui é o Jesus glorificado. Então não podia ser o corpo de Jesus. O corpo de Jesus está no céu. Então qual é a forma de ele governar a igreja? Principalmente em Atos. Lembre-se que nós podíamos também ter o texto de Atos com o título Atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Eu disse isso aqui lá atrás. Atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Então você vê mais uma vez aqui a mão de Jesus, depois de ser morto, ressurreto e glorificado, ele agindo na igreja. Foi obra do Espírito Santo
e foi obra do Espírito de Jesus. Terceira pessoa, segunda pessoa da Trindade. Agora veja o verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem foi que chamou para anunciar o Evangelho? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem salva? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quem é adorado no culto? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quem dirige a obra missionária? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não fazem nada sozinhos. Eles agem sempre trinitariamente, desimpedindo e impedindo a pregação da palavra. Então, dito isso, depois que eles foram impedidos, é difícil pensar nisso, mas eles foram impedidos 2 vezes de pregar a palavra. Eles não desistem, eles vão prosseguir nas tentativas até entender qual é a vontade de Deus. Porque aqui também é uma coisa que você precisa entender. Se Deus lhe dá um não e 2 nãos, não é para você desistir da vida, não é para você desistir do seu trabalho, da sua profissão. É para você encontrar qual é o sim dele. Para todo não de Deus, existe um sim. Que talvez eu não saiba, que eu ainda não encontrei, mas existe um sim. Quando eu insisto no não, e eu fico diversas tentativas, batendo na mesma tecla, eu vou receber sempre não. Deus não vai mudar de opinião. Eu preciso agora entender qual é o sim do Senhor. Aí veja o verso 8. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Ele está seguindo viagem e vendo como é que Deus vai orientá-lo. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Provavelmente até aqui o impedimento se deu não por meio de visão, mas pela providência. Às vezes a gente acha que Deus vai falar, ele vai ter uma voz que de noite vai falar comigo, ou um fulano vai falar comigo e ali está a voz de Deus. Mas a voz de Deus está sendo revelada de tantas maneiras. Quando você tenta de várias formas uma coisa e sempre há uma porta fechada. Paulo entendeu, Deus está me impedindo de pregar nesses lugares. A gente não sabe exatamente o que é, mas ele compreendeu a voz do Senhor. Em outra ocasião, ele está dormindo, e aí vem uma voz, e quando ele percebe, é um homem macedônio. Veja, como é que você vai escutar a voz e depois você vai ver um homem macedônio se você está dormindo? Como é que ele identifica isso? Então os comentaristas eles vão dizer aqui que o que aconteceu, na verdade, é que um anjo apareceu, provavelmente vestido com vestes de macedônio, e falando como um macedônio, e por isso Paulo identifica dessa maneira, um anjo falando como um macedônio, e ele pede algo a Paulo. Paulo, que foi impedido 2 vezes de pregar, agora ouve a voz desse anjo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. 2 nãos para um sim. Agora a vontade do Senhor está sendo revelada. O que é que eu devo fazer lá? Veja, o que é a pregação do Evangelho aqui para Paulo? Porque para o macedônio nós somos uma nação que precisa do Evangelho. Então ajuda-nos. Pode ser traduzido também por socorre-nos. O que é que você pode fazer por alguém que não tem um Evangelho? Esse é um problema sério da igreja, Qual é a nossa missão para os que não creem no Evangelho? O que é socorrer o pecador? Socorrer o pecador, em primeiro lugar, não é fazer assistência social, não é fazer algum avanço, conferência ou coisa do tipo, não é
você promover algum tipo de ajuda com feira, com coisa desse tipo. Isso não é socorrer em primeiro lugar o pecador. Porque o que o pecador precisa não é comida. O que ele precisa não é evento. O que ele precisa em primeiro lugar é Cristo. Tudo que Paulo tinha para oferecer ao pecador era Cristo. Eu vou lá pregar a palavra. Essas outras coisas, né, de ajuda, de socorro material, são consequências da palavra. Não podem vir antes da palavra. E o que nós temos visto muito no nosso tempo é o contrário. Né? Ouvi um dia desse de um pastor presbiteriano dizer que no domingo ele preferia estar subindo o morro na favela para ajudar o necessitado do que se ajuntar com o povo de Deus no culto solene para adorar o Senhor. Ele disse: tem mais proveito subir o morro e ajudar o que está passando fome do que se reunir com o Senhor e adorar a Deus. Esse sujeito não conhece Cristo. Em primeiro lugar, é a Deus que nós devemos adorar. Em primeiro lugar, é a pregação do Evangelho, anunciar ao pecador que ele precisa de redenção. O que é que você quer? Que o sujeito, né, vá para o inferno de barriga cheia? É isso que você quer? Você quer alguém indo para o inferno com o estômago, né, cheio? Nada vai adiantar. Não vai adiantar. Porque o que o pecador vai precisar é que você diga a ele: você precisa de Cristo, e apresentar o Evangelho a ele. Agora, se ele está precisando também de uma ajuda material, como eu creio em Cristo e como Cristo generosamente me salvou, então eu também vou ajudar o necessitado, como consequência da pregação e não como fundamento da pregação. Quando essas coisas são confundidas, por exemplo, você faz algum tipo de evento que está misturado ali, a ação social com pregação, ninguém entende mais nada. O que é que está sendo apresentado ali? É o Evangelho ou é a feira? Né? Qual é? Você não sabe mais para que o sujeito veio. Porque você tem aqui um montão de cesta básica. Aí você enche a igreja e diz assim: esperem que agora eu vou pregar. Se você fizer isso todo dia ele vem ouvir o Evangelho. Mas não é o Evangelho que ele vem ouvir, ele está esperando a cesta básica. O que ele quer é a cesta básica. O problema é que aquela cesta básica, quando se acabar, a fome dele volta. Cristo diz: se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Se você comer do pão que eu tenho, nunca mais você terá fome. Mas se você oferecer ao sujeito simplesmente pão e água, ele vai todo dia bater na sua porta. Ofereça a Cristo e ele vai ser para sempre satisfeito. Ajuda-nos, disse o macedônio, precisamos de ajuda. Então diz o verso 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Enquanto ele foi impedido, ele não pôde pregar. No dia que ele pôde pregar, veja, a visão se deu à noite e é dito imediatamente. Agora veja só, assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Veja que há uma mudança aqui na pessoa que está sendo utilizada. Até agora, Lucas, quando está narrando o Evangelho, ele fala dele, eles, ele, e agora como é que ele fala? Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É por isso que o Evangelho de Lucas é um evangelho com base na teologia de Paulo, porque ele andava com Paulo. É o evangelho mais paulino que nós podemos ter.
é a ceia do Senhor mais paulina que pode se ter no Evangelho, porque eles andavam juntos. Ele está narrando a história e agora ele passa a ser parte da história. Não perdemos tempo. Assim que o Senhor falou, nós fomos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está esperando ter uma visão à noite para fazer o que Deus manda? Você está esperando que um homem se levante no meio da noite para dizer o que você tem que fazer? Deus já revelou, irmãos. Se há desimpedimento, você tem que fazer a vontade dele. Se há oportunidade, você tem que abrir a sua boca e pregar. Falar do Evangelho, sem perder tempo. Veja, ele ouviu e concluiu que o Pai, o Filho e o Espírito Santo haviam enviado uma oportunidade para pregar a palavra. O que é que você vai fazer a partir de agora quando você receber um não do Senhor? Qual o tipo de atitude que você tem quando Deus diz não a você? Houve um tempo, se você voltar comigo lá para Ezequiel, capítulo 3, em que Deus cerrou a boca de um profeta. Capítulo 3, verso 24. Diz assim a palavra: Deus entrou em mim, então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque ao Filho do Homem eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás no meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são da casa rebelde. Porque são casa rebelde. Nós estamos falando aqui do profeta Ezequiel, que foi chamado para profetizar, mas que nesse período a profecia dele foi impedida. Impedida. Sabe por quê? Porque Israel se tornou casa rebelde. Sabe qual é a maior desgraça que pode acontecer para a nossa nação? O maior problema, a gente fica, se essa lei for aprovada, se determinada projeto de lei for aprovado, acabou, não tem mais esperança para a nação. Isso é um problema, pode ser um problema, mas é menor, não é um problema maior. O maior problema é se isso aqui acontecer. Se Deus olhar para o Brasil e disser assim: essa é casa rebelde, e Ele pegar os profetas de Deus e cerrar a sua boca. O Brasil é ruim, a desigualdade, a pobreza, a miséria, tudo isso acontece. Lugar de corrupção. É assim com a igreja. É assim, tendo hoje pregação da palavra em todo canto. Imagine essa nação, se Deus disser assim: a partir de hoje estão impedidos de pregar a palavra. Não brinquemos com o Senhor. Porque o que Ele fez, Ele pode voltar a fazer. Então não sejamos rebeldes, irmãos. Devemos aprender, se Ele nos deu oportunidade para pregarmos a palavra. Agora, se tem pessoas ao seu lado que precisam de ajuda, como aquele macedônio, se sua esposa precisa de ajuda verdadeira, se seu filho precisa de ajuda, não pense: vou ajudar meu filho simplesmente dando dinheiro para ele. Vou ajudar minha esposa dando um cartão de crédito para ele. Isso não é ajuda. Pode ser em um sentido, mas não é esse tipo de ajuda.
que mais seu filho precisa, sua esposa, seu marido, seu irmão, alguém que você conhece que não crê em Cristo, o que mais ele precisa é que você pregue a palavra. Eles estão clamando a você: ajuda-nos. Ou você vai imediatamente ouvir essa voz de ordem do Senhor e concluir: imediatamente irei pregar e falar de Cristo para essa pessoa. Ou você vai ser casa rebelde e vai se ver com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em Cristo. Amém.